por estar aqui nessa noite maravilhosa, podendo desde já sentir a presença do eterno e poderoso Deus em nossas vidas. Quero louvar a Deus pela vida dos dirigentes desta congregação. Que Deus seja louvado cada dia mais, que Deus venha exaltar a cada um no nome santo de Jesus e que Deus possa estar fazendo grandes coisas aqui nesta casa, aonde pregam o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus e louvar pela vida da minha esposa que está junto comigo aqui. Não pode estar os meus filhos, mas Deus está lá também, nos abençoando no nome santo de Jesus. Estou mais do que alegre por este convite de estar aqui para falar, compartilhar com os irmãos um pouco da palavra do nosso Salvador Jesus Cristo. Convido os amados para abrir as vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos, capítulo de número 2. Nesta sexta-feira, em que se comemora a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também sabemos que não se comemora apenas a morte. O que mais nos agrada e que nos alegra é saber que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele se faz presente aqui conosco. Porque nós não louvamos um Deus morto, um Deus mudo, um Deus que não fala. Nós louvamos a um Deus que está sentado à destra do Deus Pai, intercedendo por nós. E se não fosse a morte e a ressurreição de Cristo, não haveria cristianismo, não haveria igreja, nós não estaríamos aqui hoje pregando esse evangelho que salva, cura, batiza, liberta e anunciando que brevemente ele, aquele que morreu e ressuscitou, voltará para levar a tua igreja para a glória. Todos acharam? Amém. Leiamos em nome de Jesus. Aqui diz a santa e poderosa palavra do Senhor. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Os irmãos podem tomar os seus assentos no nome de Jesus. Irmão, como foi falado, eu estou alegre, lisonjeado por essa oportunidade do meu irmão em Cristo e também meu primo, a qual tenho uma grande admiração, ele sabe disso, eu amo a vida dele, de verdade, também da sua esposa. Quando me veio esse convite, eu não pensei duas vezes, porque o servo de Deus está aqui na terra para servir. Ainda mais nós que Deus nos concedeu um ministério para estar pregando a sua palavra. Nós não estamos para ser servidos, mas sim para servir. Porque nós aprendemos que quando Deus dá algo para uma pessoa, um dom espiritual, Ele não dá para a pessoa se vangloriar daquilo que Ele deu. Porque todos nós sabemos que estamos também estudando na escola bíblica dominical, e quando Deus dá ao homem um dom, Ele dá esse dom para as pessoas, ou seja, os seus servos, usarem em prol da obra que Jesus Cristo tem para cada um de nós.
Porque Deus não dá um dom a ninguém para nós acharmos que somos melhores do que os outros. Porque o dom Deus dá por sua graça. Porque nenhum de nós somos merecedores de receber nada do nosso Senhor. Mas Deus, com a sua misericórdia, com a sua graça, com a sua vontade e bondade, Ele olha para nós e nos dá. E quando Ele dá a nós, Ele fala assim, ó, usa, mas usa não para si, não para você aparecer, mas para que o meu nome seja glorificado em ti. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus deu, e aquele a quem Ele muito dá, muito será cobrado. Então, quando chegarmos um dia diante de Deus, diante de Cristo Jesus, Ele nos perguntar: o que tu fizeste com o dom que eu te dei? Como que tu usou o dom que eu te dei? O dom da cura, o dom da profecia, o dom do louvor, como Ele deu para os nossos irmãos, que louva e como louva o nosso coração que enche de alegria, e o nosso coração que enche de alegria, Ele fala: isso não é para nós, mas vem o louvor é para o Deus eterno. Glória a Deus. Porque quando alguém louva, ou prega, ou ora, quando é para Deus, logo os céus se abrem, se rasgam uma contra a outra, e Deus se faz presente, aleluia, naquele momento especial. E como nós estamos lendo, a Bíblia diz, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, que estavam quase 120 reunidos em um só lugar. Oh, meu Deus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus foi batizado, desce do céu uma pomba, representando, simbolizando aí o Espírito Santo, e repousa sobre Jesus Cristo. E quando a pomba repousa, ou seja, quando o Espírito Santo repousa sobre Jesus, o céu se abre e no céu branda uma voz: esse é o meu filho amado, a qual eu tenho prazer, ou seja, a qual eu me comprazo. Então nós estamos vendo como que é importante o Espírito Santo na vida de um homem. Se Jesus Cristo e é Jesus Cristo, Deus precisou, ou seja, recebeu o Espírito Santo para iniciar o ministério, quem somos nós para não recebermos a graça redentora de Cristo, ou seja, para receber o Espírito Santo, e nós sabemos que é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos consola, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos levanta, é o Espírito Santo que nos edifica, e é o Espírito Santo que hoje nos trouxe aqui para comunicar ao seu que vive e reina para conosco. E Jesus disse na sua palavra: diz: ei, o Espírito está sobre mim, o Espírito me ungiu, ou seja, para curar, para vir os céus, para pegar as boas novas aos cativos, aleluia! No Espírito Santo estava lá, o Espírito Santo que hoje está aqui, e ela quer voltar sobre mim, eu já quero retornar sobre mim, e ela quer forte, aleluia! Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos receber os dons
Senhor fique completa. Porque nós sabemos que a igreja é um corpo. E esse corpo tem vários membros. E esses membros compõem o corpo. É assim o Espírito Santo. A um lhe dá o dom de discernir. A outro lhe dá o de visão. A outro lhe dá o de curar. A outra palavra da ciência. A outra palavra da sabedoria. A outra a fé. E até mesmo o amor. E quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus dá os 12 discípulos, não tem os 12 apóstolos, e depois que ele recebe o Espírito Santo, aonde que Jesus passava, mudo falava, surdo ouvia, cego voltava a ver, coxo andava, morto ressuscitava, aleluia. Aleluia, aleluia, porque os sinais seguirão aqueles trabalhando outra parte, aqueles que creem, aqueles que servem ao Senhor. Eles vão te ouvir, e temem ao Senhor, e está aprendendo no Senhor. Os sinais começarão a estar vivendo nessa casa, as maravilhas começarão a acontecer. Aleluia! Aleluia! Vamos chegar na posição, vamos pedir ao Senhor, na libertar, ser impedida a se voltar. E quando Deus chegou para o céu, o pastor pensou, o que quer que eu te faça? Eu creio que hoje ele está aqui. Glória a Deus! Perguntou como você quer nascer naquela canção, sobre cada essa pessoa qual tu queres. E Deus sabe o dom que a igreja precisa. E é esse dom que a igreja precisa. E Ele vai começar a dar a cada um. Aleluia, irmão. Glória a Deus! E Jesus começa a fazer sinais de maravilha. Todos começam a admirar. Todos começam a ver. E muitos começam a acompanhar. Ele conseguiu pães peixinhos. Ele alimentava 5 homens, 5.000 homens, para mulheres e crianças. Aleluia! É, meu Deus, glória. E aqueles falavam, nossa, qual grande é o Senhor? Mas Jesus, ele estava aqui passageiramente. Ele não ficaria aqui para sempre como homem. E quando Jesus anuncia a sua morte, os discípulos começam a chorar. Os discípulos começam talvez a se descabelar. Falando, o que será de nós? O que será de nós? Sem ele aqui. Oh, aleluia. O que será de nós? Sem a presença de Jesus aqui. Oh, aleluia! Nós não teremos mais a possibilidade de receber. Nós não teremos mais de ver 5 pães e 2 peixinhos sendo repartidos pela multidão. Nós não teremos mais a oportunidade de ver o outro ressuscitar depois de 4 dias. Mas Jesus disse: eu vou para o Pai. Mas vocês, ou seja, vós não ficarão órfãos. Porque eu, Jesus, vou ao Pai e envia outro. Pela aleluia, pode estar, aleluia, ao Deus da presença de Deus, no meio de vós. Glória a Deus! Pai. Fica para Deus, Pai.
Eu quero falar para os irmãos aqui que Jesus não morreu, ele está hoje nos contemplando, e que aqui, ele está sendo Jesus, está aqui no céu, e não pega a oportunidade de acabar com ele, e não é Espírito Santo, alguém está sentindo a presença do Espírito? Que graça de Deus a casa! Que graça! Que graça! Que mas eu não vou me levar no Léo, Deus do povo. É por isso que eu vou ver. É o Satanás, Deus Todo-Poderoso. Ele, todo poder, foi entregue a ele no céu, na terra. E que nós estamos vivendo? Obrigado, meu Deus. Mas diz a seara é grande, mas são poucos obreiros. Mas eu vou começar a suscitar o reino, homens e mulheres, com vontade de fazer a sua obra, e construir uma ré, mas aqueles que querem que seja por Deus, e ele é poderoso para a ré. Deus, aleluia! Que graça! Que graça! Que graça! Eu quero trabalhar! Ah, meu Deus! Jesus é a sua morte! Oh, aleluia, aleluia, aleluia! Jesus morre, ressuscita, aparece aos discípulos, fica na terra por 40 dias. Mostrando Jesus. Mostrando Jesus. Mostrando Jesus. E ele convoca aquelas pessoas aí. Vamos ao monte. Vamos ao monte. Chega no monte. Jesus abre a boca. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E diz. Pai, que é o sentido da verdade. Eu trago para todos que estão nessa casa, nessa justiça. O Deus da política da terra.
até que no alto receba a promessa de meu Pai. E esse sobre vós receba a promessa de meu Pai. Ficar por aí na cidade de Jerusalém, até que no alto seja revestido de Deus. Foi a última palavra de Jesus aqui na terra. Ficar em Jerusalém para receber a promessa do meu Pai. Esse povo, mas ele vai enviar o Espírito Santo e vocês serão revestidos de Deus. E quando Jesus acaba de falar essas palavras, aleluia! A atenção de Jesus começa. Jesus começa a ser elevado aos céus. E aquelas 500 pessoas que estavam ali, depois de ouvir a palavra de Jesus, eles também chorando. O nosso mestre caiu. Nós iremos ficar sozinhos. E Jesus está subindo. Até que a nuvem encobriu Jesus. E aquelas pessoas ficaram olhando atontas com cara de fogo para os céus. Até que veio o anjo e tomou-os. Ei! Para que tu está olhando para lá? Para que tu está olhando para lá? Esse o mesmo que subiu. É o mesmo que vai descer. É o mesmo que subiu. É o mesmo que vai descer. Presença de Deus! Depois que o anjo toca a luz, ele desce para Jerusalém, não para onde eles vão, eles vão para o templo. Porque cada vez que ela cruzaria uma semana, estava viajando no dia de Pentecostes, então eles foram para dentro do templo. Sabe quantos que foram para dentro do templo? A Bíblia diz, quase 120. Mas não tinha 500, não foram 500 que ouviram, mas quase 120 que continuaram na brecha. Quase 120 é que queriam receber de Deus. Porque essas irmãos, onde tem muita gente que gostaram, perguntaram por aí, tem visto. Mas é como se estão ali. Eu quero. Nós somos uma multidão de um papo. Quantidade nunca foi qualidade. Não foi a qualidade que está dentro de vós. Samuel não foi o rei. Samuel era a estatura. Samuel era o forte. Então não foi que Samuel obedece. Depois Samuel disse: ouça, Samuel, eu não olho quem você olha. Eu não vejo como você vê. Samuel, não olha para a estatura. Não olha para o seu porte. Samuel, você está olhando a capa. Você está pensando que eu fora. Mas eu não tenho como você e quando você está olhando por fora, Samuel, eu estou olhando o conteúdo. Eu olho para o verbo. Eu olho para o verbo. Ele olha por dentro. É por isso que você vale mais uma lágrima do que 10.000 palavras. É por isso que para Deus vale mais uma palavra com unção do que uma ordem de linguiça. Ei, uma deve ser comigo. Para que chegue o louvor para a glória do seu nome. Do que a oportunidade da nossa salvação. Para que chegue a nossa glória.
lá. Ei, 1.500, mas não. Quase 120 ficaram. Xalabacão, meu irmão precisa. Sabe por que eles continuaram? Porque eles acreditaram na promessa de Jesus. Quem era prestado como filho. Se Deus te fez alguma promessa, meu irmão, pode guardar o teu coração, pode dormir em paz, porque na Bíblia diz, na minha vida, você pode dizer, pode passar o céu, pode passar a terra, pode a noite esquecer com filho, mas o Senhor não se esquece de nós, o Senhor não eleva a sua palavra, possa. Quando estou falando, Senhor, está demorando para chegar, está demorando para chegar, ei, assim foi Márcio Maria, ei, Senhor, glória de certeza. Jesus fica ali mais 2 dias, quando chega em Betânia, já estão 4. O defunto, segundo a terra, já chegava mal. Para aquelas mulheres, para aquela população de Betânia, não existia evangelho. E como Jesus chega ao falou assim, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. Como se dissesse para Jesus, Jesus, tu chegaste atrasado, ele já morreu. Jesus vira para ela e fala assim, ei, filha, eu estou quando glória a Deus! Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus nunca vai chegar atrasado. E toda a Bíblia, dos 4 evangelhos que eu li, eu nunca vi Jesus correndo. E ele nunca chegou atrasado na causa de Deus. Glória a Deus! Jesus não está demorando não, meus irmãos. Ele está esperando a hora certa. E a hora certa tranquilo para o 10º dia. Ou seja, no dia de Pentecostes. No dia da festa da Senhora. E aqueles discípulos passaram ali 10 dias esperando a promessa do Pai, meu irmão Marcos. Passaram 10 dias. Sabe o quê? Orando. E a Bíblia diz que todos os irmãos de Sara estavam unânimes. Ou seja, todos em um mesmo propósito. Não tinha tempo, meus irmãos. Eles não tinham tempo para conversar. Não tinha tempo para perder o Facebook com novela. Não tinha tempo para perder a casa da irmã. Não tinha tempo para futebol. Não, irmão Márcio. Que é muito depois eles estavam ali 10 dias orando. E todos em um só propósito. Orando. Se ele me prometeu, ele vai cumprir. Eu sei que dura 1 mês, ele não vai levar o pé. Se dura 1 ano, ele não vai levar o pé. Porque ele sabia que ele tinha prometido. Não era prefeito, não era senador, não era presidente. Quem tinha prometido para eles é o Deus Todo-Poderoso. Quem te prometeu, meu irmão? Quem te prometeu, meu irmão? Todo mundo da sua igreja? Ou foi Deus? Foi o seu pastor? Ou foi Deus? Se foi o seu pastor, que é um homem como eu, pode desconfiar. Se foi um homem como eu, pode desconfiar. Mas se foi o Eterno, acaba seu coração. Porque, aleluia! Como diz lá em Atos Apóstolos, capítulo 2,
O 50º dia, o dia de Pentecostes. A Bíblia diz que estavam todos eles reunidos em um mesmo lugar. Ei, ele não falou quando ele ia descer. Ele não falou quando o profeta ia chegar. Ele falou, fique em Jerusalém, até que do alto seja. E eles estão morando. E sabe quando que aconteceu a descida do Espírito Santo? A Bíblia diz que foi de repente. Vai ser de repente uma volta de Jesus. Como que Jesus disse para nós ficarmos ligados? É porque não pode estar a hora de vazio. E só porque Jesus disse, fica lá em Jerusalém. É porque falou, eu mandei para vocês ficarem. Mas eu não falei a hora que a providência chegar. E foi de repente vocês estão levantando a mão, o Espírito Santo pode batizar. De repente eu não estou reivindicando, o Espírito Santo pode batizar o meu. De repente vocês estão reivindicando, ele pode te dar um valor de cuidado. De repente vocês estão orando, e ele pode dar um novo profecia. De repente vocês estão orando, e ele pode dar uma palavra de repente, você está gritando, e te dá a palavra da sabedoria. De repente, você está levantando a glória da
Deus, Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Enquanto eles começaram a ver, meu irmão, precisava assim a casa. Um valor de Deus aqui, o outro valor aleluia! Um levantava, o outro dançava, falava no Espírito, é porque quando a pessoa recebe a presença de Deus, é impossível não ter uma reação. Ela levanta a mão, ela chora, ela pula, ela dança, alguma coisa tem estava assim a casa, estava cheia. E sabe o que é mais lindo? E sabe o que é mais lindo para terminar aqueles olhos das provas do carro? Sabe o que é mais lindo, meu irmão? É que a Bíblia diz no versículo 4: e todos foram cheios de Deus. Eu quero falar aqui, Deus. Tinha 4 filhos. E todos aqueles que estavam dentro da casa. Foram cheios. Todos foram cheios. Nenhum irmão saiu vazio sem ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! Nenhum! Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E eles não se conseguem ficar participando com a lei. Porque crente, quando tem o Espírito Santo, ele não consegue ficar sentado na igreja. Glória a Deus! Ele tem que pegar profeta para evangelizar. Ele quer falar no dicionário, ele quer evangelizar, ele quer fazer missões. É porque o Espírito Santo ele incomoda. É porque o Espírito Santo, aleluia, ele é o agente capacitador. E quando ele entra na nossa vida, ele fala: vai evangelizar, vai aos hospitais, vai aos seus filhos, vai à casa do enfermo, vai à casa de Judas, mata o próprio. Porque foi para isso que ele nos ungiu. Eles não conseguiram ficar com 40 anos que eles fizeram. Abriram a porta do templo e saíram por dentro da cidade, falando em línguas. E aqueles que olhavam falaram: que isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não são fariseus as visões que estão falando? Como pois ouvimos cada um em nossa própria língua? Eles somos nascidos, partes, métodos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia. Como pode? Até que se levantou mais lá e falou: eles aí estão cheios de cachaça. Eles aí estão cheios de moscas. É isso que o mundo acha. Quando vê um crente recebendo a presença do Espírito Santo, um dança, outro corre, outro cai, outro levanta. E o mundo olha, estão ficando malucos. Eles aí são doidos. Para que tudo isso? É porque o Espírito Santo está em nós. Glória a Deus! A Bíblia diz que Espírito entende Espírito e carne só entende da carne. Então, irmão, quando você chegar no templo, pode ser um templo central, pode ser onde for. Não fique com vergonha de pular, não. Não fique com vergonha de bater palma.
Glória a Deus. Vamos falar assim, daquele que você pula. Você, o Espírito Santo está deixando, ele está gostando, ele usa o jeito. Sabe que você só é? O Espírito Santo não está reclamando. Então deixa eu falar. Sabe que você diz é normal, eu não vi só o Deus, eu fiz o suficiente. Sabe que você fala, sabe que você faz isso no outro. Eu falo assim, ó, porque aquele que está em mim. Oh, aleluia! A presença dele é muito forte. E quando eu recebo a presença dele, eu tenho que manifestar de alguma forma. Porque tem gente que não tem falar. Eu tenho que falar. É muito grande fazer por aí. Tem muita gente que está no osso puro da igreja. Eles não recebem, eles deixam os outros receber. Eles são tristes, melancólicos, e querem que os outros irmãos venham tristes, melancólicos como eles. A alegria do Senhor é a minha, é a tua porta. Muito alegria, como me disseram, vamos até a casa do Senhor, e tudo que é coisa, adore ao céu, glória! Vai escandalizar o que escandaliza, meu irmão. Não é isso. Falar em língua estranha, pular, chorar, não escandaliza, não. Não escandaliza. Isso só mostra o que o Espírito Santo faz na vida do homem. Nós estamos no mundo, a gente bota aquela fantasia de carnaval, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, não tem vergonha. Dançam, pulam, enche a cara e está tudo legal. Por que quando nós estamos na casa do Senhor temos que ter vergonha? Aleluia! Ei, irmão, não importa quem está do seu lado, não. Aonde eu vou, eu não gosto de pegar o problema, não ensino bem, não. Eu vou levantar uma pressão na igreja lá, meu irmão. O que você grita tanto? Eu não estou gritando, não, estou gritando o suficiente. Se eu dou uma surra, eu vou não, a gente gosta de ouvir na adoração. Não com vergonha, não. Se tiver um cruz do lado, um brilho do lado, se tiver um descendo, se agarra ele, tenta não deixar chorar, e ele não sabia que era tão gostoso. Porque só se escandaliza aquele que nunca recebeu. Porque aquele que recebe, ele fala assim, ó, nunca mais saia de mim, Espírito Santo. Já viu o segundo terceiro ano, Salmo 51, ele falou, Deus, posso tirar tudo de mim, mas não retire de mim o rapacanela. E eles saíram, aqueles que estavam lá no quebro, não fiquem mortos. Aí Pedro se levanta e prega. Ele não começou, não.
Deus vai lá no livro de Joel, amar. Espírito antes. Não era ninguém. Todos eles viram como Jesus, como o homem de pouca fé, como o homem que traiu Jesus, como o homem que negou Jesus. Mas depois que Cristo recebe o Espírito Santo, é por isso que eu falo que ele capacita. Deus pega vergonha, meu irmão. Deus pega vergonha, meu pai. Ele se levanta em casa pública e fala: eles não são cheios de morto, não. Eles estão lá, vivendo a promessa de Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visão, os velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, e naquele dia profetizarão, e farei aparecer prodígios em seus céus, e sinais debaixo da terra, sangue e vapor de fumaça. E quando Pedro acaba de pregar, aqueles que blasfemavam, aqueles que falam do cheiro de fogo, São Pedro, aqueles que ficaram roubando, quando Pedro acaba de pregar, eles chegam: Pedro, discípulos, o que nós fazemos? O que temos que fazer? O que temos que fazer para ser nesse dia com o Eterno? O que temos que fazer para receber esse Espírito? E eu falo: arrependei-vos dos seus pecados e seja cheio do Espírito. Arrependei-vos dos pecados e seja cheio do Espírito Santo. Com uma só pregação, com uma só, meus irmãos, ele ganhou quase 3.000 almas para o reino do céu. Sabe por isso? É porque estava cheio do Espírito. E eu quero lhe falar para terminar agora, que todos os dons vêm de Deus. E todos eles não matam através do Espírito Santo. Ele trabalha de muitas formas, mas é um só Deus. E lá em Coríntios, o apóstolo Paulo escreve: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. E ao mesmo, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. E a outro a operação da maravilha. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir. Os Espíritos e a outros variedades de línguas. E a outros a interpretação de língua. E para fechar essa noite, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo. Olha o que a Bíblia diz: repartindo particularmente a cada um como quer. Quando fala em particular, irmão Marcos, é particular. Quando você chama alguém para conversar particular, é porque você não quer que ninguém ouça a conversa. E o Espírito Santo, ele está te chamando em particular.
Vai ser você, meu irmão. E Deus. Glória a Deus. É você e Deus. E quando você menos esperar, Ele vai revoltar sobre ti o Espírito Santo. E através do Espírito Santo, a manifestação dos dons. Se é dom de cura que você pede, Ele vai te conceder. Se é o dom da palavra, Ele há de te conceder. Se é o dom da fé, Ele há de te conceder. Se é de discernir, Ele há de te conceder. Particularmente. E Ele diz, como quer. Talvez nós estamos sentindo o dom da palavra. Ele fala, meu filho, o dom da palavra já tem muitos por aí. Eu quero te usar para curar. Também já pediu, eu quero curar. Ele fala, não. Curando já tem muitos por aí. Eu quero te dar o dom de discernir. Ele vai te dar. Ele vai lhe dar aquilo que ele acha que é melhor para nós. E Ele sempre vai dar a nós o que a tua igreja precisa. Quando você está, meu irmão, com dor de cabeça, você não procura um cardiologista para a oração. Quando você está com fome, você não bebe água. Você come uma coisa sólida. Quando você está com os pés cansados, você não descansa as mãos. E acaba de ouvir assim. Se a gente estiver precisando de profeta, é profeta que ele vai levantar. Se a gente estiver precisando de alguém que opera sinais e prodígios, é esse que ele vai levantar. Porque ele vai dar o remédio certo. Quem está precisando aqui, irmão Marcos? Quem está precisando aqui, meu irmão Presbítero? Quem está precisando aqui, meu irmão Presbítero Jair? É isso que ele vai dar para ele. Glória a Deus. Eu sei, eu sinto. Aleluia. Que tem homens e mulheres lá como estava no cenário orando. Esperando a promessa do Pai. Nós vamos tomar para casa. Chamar para casa, vamos para casa. Fica lá para chorar, para fica lá para chorar, ele vai dar. Ele vai dar. Há um tempo de ter fome para um, o 10 para o outro. Mas ele vai dar. Glória a Deus. Ele vai dar, porque tem homens de Deus orando, tem mulheres de Deus orando, tem homens de Deus na brecha, tem mulheres de Deus na brecha, tem homens de Deus pagando pé. E voltar em condição certa, buscar em condição. Deus vai fazer. Porque nessa noite, o meu coração se encontra mais alegre. Eu falo com Deus, muito obrigado, porque eu me sinto como eu devia cumprir. E pregar aquilo que o Senhor mandou. Só ficar esperando. Não se precipite. Porque de repente, Ele vai dar a cada um de nós aquilo que o Senhor quer. E nós usaremos para
Glória a Deus. Então o louvor brasileiro é para a glória a Deus. O nome da palavra é para a glória a Deus. Como diz João Batista, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Vamos continuar assim. Como se eu precisar para curar, eu não poderia me curar. Mas foi Deus. Como se eu precisar para dar uma palavra e alma e aceitar a Jesus. Quando eu falo, não agradeça a mim, a glória de Deus. Porque nós somos apenas instrumentos. Somos apenas ferramentas. O que seria deixado sem um homem para caminhar? O que seria um machado sem um homem para cortar? Nada. O que seríamos de nós sem Deus para nos usar? Nada. Mas Deus, Ele olhou para nós a sua graça e nos capacitou. E vai continuar nos capacitando. Eu agradeço a oportunidade no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Deus falou grandiosamente neste lugar, amém? Quero agradecer novamente nosso diácono, irmão Jardim. Obrigado porque às vezes nós estávamos precisando ouvir uma palavra dessa para a gente estar avivado na presença do Senhor. E aqueles irmãos gostaria que os irmãos voltassem aqui, dando glória a Deus aí, nós vamos fazer Deus novamente. Glória a Deus! Se o Senhor voltar, tem que ser quinta-feira agora, na próxima quinta-feira, nós estaremos recebendo a visita e no ar, glorificando o nosso Senhor. A maioria se coloca de pé rapidamente nesta noite. Vou estar chamando nosso presbítero, irmão Dário também. Aleluia. E sabe que eu estou saindo daqui renovado. Eu estou saindo daqui cheio da graça do Senhor. Então, aquele que recebeu, guarda aquele que Deus dá esta noite. Dia, sexta-feira que vem, estará pregando aqui com a gente. Irmão Adenilson, presbítero Adenilson. Se prepare que vai descer mais fogo neste lugar, amém? E se você ficou assim, volta mais vezes, você verá a glória de Deus acontecer. Amém? Amém? Glória a Jesus. Palavra poderosa, glória a Jesus. Havia bastante tempo, irmãos, que eu não ouvia Deus falar tão claramente comigo como falou hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe quando foi a última vez que o Senhor falou tão claramente comigo assim dessa forma? Foi quando eu estava no mundo do vício e das drogas. Aleluia. Agora eu deitava na minha cama. Eu pedia ao Senhor que me libertava aqui. E quantas vezes eu vi o Espírito Santo de Deus falar face a face comigo. Mesmo eu estando empolgado. Aleluia. Só que eu não tinha consciência que era o Senhor. Eu sabia que eu falava, mas eu não sabia que era com o Senhor. Realmente eu não tinha uma consciência. E quando Deus usou uma garota para falar comigo, que nunca tinha me visto. Falou, eu não conheço você e nem sei quem você é. Mas eu sei que o meu Deus conversa a terra contigo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu ouvi o Senhor falar e eu chorava, das minhas lágrimas pingadas. Eu sentava na minha cama e ficava conversando com o Senhor pelado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu pude, irmão, sentir isso mais uma vez. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Jazania, você estava na minha casa quando eu saí daqui? Você estava no meu serviço? Aleluia. Eu vou ter que ver que Jesus fala para minha esposa de testemunho. Quando eu saí da minha casa, eu conversei com ela e Deus falou claramente comigo aqui. E o meu pastor, eu trabalho com o pastor do nosso ministério, ele estava aí comigo ali, e eu falei essa semana com ele. Falei, pastor, muitos falaram comigo para mim desistir, abrir mão, que aquilo não ia adiante. Que eu não era capaz. Mas você sabe por quê, pastor? Que eu ainda confio em prosseguir. O pastor disse para mim, por quê, irmão Jair? Porque eu acredito na promessa. Eu acredito no Senhor, Ele é poderoso para fazer.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Estou firme na rocha. Por isso, pastor, eu estou. Eu creio que o Senhor vai fazer a obra. Amém? Glória a Jesus. Eu agradeço pela vida do nosso irmão. Glória a Jesus. Usado profundamente na palavra. Então, o Senhor tem dado o dom. Glória a Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos, que as horas não nos esperam. Eu agradeço a presença da sua esposa, do nosso irmão Josali, a nossa irmã ali, a nossa irmã que trabalha aqui com a irmã dela, em nome de Jesus. Maravilha, meu Senhor. E eu queria nessa noite, irmão,